Pronto, tá gravando. Inclusive a minha internet está um pouco lenta, talvez a minha conexão esteja um pouco ruim, porque eu estou carregando os vídeos no YouTube, tá, gente? Os vídeos das outras aulas estão sendo carregados. Ainda tem um bocado de coisa. 1, 2, 3, 4. Tem 4 vídeos concluídos, tem mais 8 sendo carregados, né, de aulas anteriores, etc., que eu estou atualizando lá no YouTube. Tá bem? Então vamos lá. Sobre o trabalho de mitologia, o importante é que vocês entreguem até domingo, né? Pode deixar, Sara. Se vocês quiserem modificar, não precisa modificar, não. Pode ser no PowerPoint, do jeito que vocês preferirem, tá? É aquela questão assim, algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, outras um pouco mais de dificuldade em usar essas tecnologias digitais, mas o importante é que vocês me entreguem esse trabalho, tá? Com as pesquisas de vocês, porque a ideia é que a gente faça comparações. Tá? Eu vou, por exemplo, fazer uma comparação entre 3 mitos para vocês terem ideia. Né? 3 mitos que giram em torno de um único elemento. Né? E eles, em alguns momentos, eles conversam, eles falam de algumas coisas parecidas, eles tentam explicar algumas questões ou se afastam de outras maneiras. Tá? Pode mandar sim. Se quiser complementar, pode mandar sem problema. Tá? Porque a ideia é assim, que vocês me entreguem, aí eu vou disponibilizar para a sala ver, e aí depois que todo mundo assistir, a gente vai fazer um bate-papo comparando, para a gente tentar entender como é que vários povos de diferentes lugares e momentos tentavam explicar coisas parecidas, tá? Mas fiquem tranquilos, é coisa entre vocês, entre a turma, não vai, né? Porque a ideia é realmente a gente comparar depois esses mitos, tá? Bacana, se já fez algumas comparações, ótimo. A ideia é que vocês realmente. O que eu quero que a gente saia daqui hoje, dessa semana? Eu quero que vocês tenham uma compreensão mínima do que é mito, de como é que os mitos foram importantes enquanto um tipo de discurso para a construção da filosofia, para o surgimento da filosofia, e como os mitos são importantes hoje, como é que esse tipo de discurso e de narrativa ainda estão presentes e são muito importantes hoje. A gente precisa entender o que é mito, qual o papel do mito, entender que o mito é um tipo de narrativa, né, que usa a imaginação, a fantasia, tenta explicar as coisas, os aparecimentos, a relação com uma série de coisas que às vezes não parecem racionalmente explicáveis. Né? Como é que os mitos se relacionam com as religiosidades, com as religiões, com as crenças, né? E aí a gente entender outras formas de pensamento, de opinião, de crença, até a gente chegar na filosofia, no conhecimento científico, né? A gente passa então do mito, a gente passa pelo senso comum, pelas opiniões, e como é que isso, ao ser investigado, ao ser elaborado, dá origem a pensamento racional, a filosofia, a ciência, etc. Tá? Então a ideia é que a gente compare, lembrando que o mito é sempre uma tentativa de responder à curiosidade humana, de responder a essas perguntas, né, do dia a dia, algumas perguntas que parecem difíceis, né? Por quê, como, quando, onde, né? Como será? De onde veio, quem fez, para onde vai. Então, a gente tem mitos que explicam a origem, mitos escatológicos vão explicar ao final para onde vai depois, né, depois que morrer, por exemplo. Mitos que tentam explicar o que as coisas são. Por exemplo, na semana passada, a gente encerrou o mês de junho, que era o mês dedicado ao Pride, né, ao orgulho LGBTQIA+. Orgulho de ser quem se é, orgulho de poder sair na rua de mãos dadas, sem medo de apanhar, simplesmente por ser quem se é. Né? E aí a gente sabe que é uma luta, né? Que é uma luta que não pode ficar restrita ao mês de junho. Né? Não pode ser apenas um mês em que as empresas vão lá, colocam a bandeira do arco-íris e depois esquece de contratar pessoas LGBTQIA+, né, entre os seus funcionários, etc. Eu tinha preparado uma aula especificamente sobre esse assunto, né, mas também contando com mito. Né? Acabou que eu não consegui, porque eu fui hospitalizado. Mas eu queria só retomar então com o mito que eu ia apresentar para vocês na semana passada,
que era o mito da alma gêmea, que é um mito antigo. Esse mito aparece descrito por Aristófanes, que era um comediante antigo, grego, né? E ele aparece na narrativa de Platão, num diálogo chamado O Banquete, que é um livro que vai discutir o significado de Eros, o significado do amor, tá? Só para lembrar, Eros é um dos nomes da palavra que a gente pode designar por amor, mas em grego a gente tem outros dois termos que também se referem ao amor, a essa, mas mais especificamente à amizade, que é a filia, né, o philos, que está na origem da palavra filosofia, por exemplo, né? Amizade, amor pelo saber. E também a palavra ágape, que se refere a esse amor divino, a esse amor mais fraternal e etc. Tá? E Eros é esse amor de desejo, esse amor humano, esse amor que deseja, que anseia, né? Não somente fisicamente, mas intelectualmente também. E esse livro ele é composto por 7 histórias, 7 narrativas, em que os personagens vão tentar explicar o que é Eros. E aí, quando chega a vez do Aristófanes, né? Então, deixa eu só confirmar a data, gente. Ele é de mais ou menos 380 a.C., né? O Banquete. Então a gente está falando de mais de 2.300, quase 2.400 anos, né? Mais de 2.400 anos em que esse livro foi escrito, em que o Banquete foi escrito lá por Platão. E aí nesse texto aparece então o discurso do Aristófanes, que é o discurso da androginia, do andrógeno. Né? O que é isso? Aí perguntado lá, o que você acha que é o amor, o Eros, então, o Aristófanes? Aí o Aristófanes responde mais ou menos assim: o amor é o desejo pela nossa outra metade, o desejo por aquilo que nos falta. O amor é a vontade de ser completo, de ser inteiro. Né? Mas a gente não é completo? A gente não é inteiro, Aristófanes? Perguntaram para ele, né? E ele responde: não. Antigamente a gente já foi inteiro, a gente já foi completo. Antigamente, os seres humanos, a gente tinha 4 braços, 4 pernas, era como se fosse uma bola gigante com 2 cabeças, um ser completo. E esse ser era muito poderoso, né? E tinha 3 tipos de seres: o masculino, o feminino e o neutro, né? Um que misturava, o andrógeno, que misturava o masculino com o feminino. Né? Só que esses seres eles eram muito fortes, muito poderosos, e eles quiseram escalar o Olimpo, né, para enfrentar os deuses, e aí a ira dos deuses fez com que eles fossem partidos ao meio. E aí desde então, isso que antigamente era um só, anseia por reencontrar a sua outra metade, a sua alma gêmea, para voltar a ser forte. E não interessa, porque a sua alma gêmea não interessa a cor, não interessa o sexo, não interessa se é branca, se é preta, amarela, rica ou pobre. Quando você encontra a sua outra metade, você se completa. Isso que é o amor, que o amor faz. O amor faz com que a gente volte a ser inteiro, completo, né? E aí, gente, há mais de 2.400 anos, um texto já falava: não interessa gênero. Não interessa se é masculino ou feminino, se é homem ou mulher, interessa o amor. Interessa o desejo, a vontade de ser completo. Né? Então, os mitos são essas tentativas de tentar explicar o que as coisas são. E aí a gente teve nesses últimos dias, por exemplo, uma querela, uma briga entre um apresentador estúpido de um certo programa na televisão, bastante homofóbico, né? Criticando, por exemplo, não só a propaganda do Burger King, mas pela propaganda destilando ódio e homofobia, né? E a propaganda do Burger King é uma propaganda super bacana, em que se perguntava para as crianças como é que você explica LGBTQIA+, para as crianças.
e as crianças respondendo. Gente, só foi explicar o que é amor, né? Se a gente explica o que é amor, as crianças entendem. Mas há adultos que insistem em achar que o amor é algo condicionado ao masculino e feminino, ao homem e à mulher que se encontram para ter filhos e etc. Né? Pessoas que se dizem cristãs e esquecem o que significa pensar mesmo esse amor, né? Essa ideia de completude, de força, né? De sentidos todos que o amor dá para a vida. Então a gente acha que em pleno século XXI as pessoas estão começando a entender o que é amor e de repente a gente vê ódio sendo destilado. Hoje eu fiquei bastante chocado, por exemplo, a Espanha, que é um país super avançado nos direitos LGBTQIA+, que é conhecido como um dos países mais gay-friendly do mundo. Teve um brasileiro, né, um brasileiro naturalizado espanhol que foi assassinado porque ele estava saindo numa festa, estava com um amigo fumando lá fora da festa e estava filmando, passou um babaca e cismou que estava sendo filmado por ele. E aí ele não só bateu, mas como chamou mais 12 amigos que espancaram o menino até a morte. Né? O pai é brasileiro e etc. E o menino morreu, e aí você pensa, né, que isso acontece todos os dias. Acontece todos os dias na Espanha, nos Estados Unidos, no mundo todo, acontece no Brasil, acontece aqui no Espírito Santo. Né? E aí, qual é a explicação que é dada? Né? A explicação que as pessoas dão é porque é feio, é porque é pecado, é porque está errado, né? E aí você pergunta, mas por que que está errado? Por que que é pecado? Por que que é feio? As pessoas sequer param para pensar no que estão dizendo, né? E ainda vão dar respostas que são respostas o quê? Mitológicas, baseadas em histórias, baseadas numa Bíblia sem interpretação, descontextualizado. É muito fácil você pegar um pedaço do Levítico lá da Bíblia ou dos Atos dos Apóstolos e criticar a homossexualidade, né? Mas eu quero ver a pessoa entender de fato a Bíblia, contextualizar historicamente, entender e traduzir as metáforas e refletir principalmente sobre os mandamentos de um Cristo a respeito de amor, né? Então quer dizer que amar ao próximo é amar ao próximo se o próximo for branco, hétero, normativo, se o outro for igual a mim. Se o outro for diferente, eu posso matar porque é pecado. Né? O outro está cometendo pecado, então cabe a mim julgar. O mito é uma narrativa que apela para a imaginação e para a fantasia. Quando eu começo a exercer uma relação muito próxima com esse mito e a cultuá-lo, eu estabeleço relações de crença. E, infelizmente, muito da violência que a gente vê no nosso dia a dia, ela está baseada em explicações de discursos de ódio motivados por crença. Uma crença supérflua, uma crença rasa, em que alguém estabelece uma verdade e aí tudo que é diferente da sua verdade você critica e se acha no direito de bater, de matar e de ofender. Né? E aí ainda acha que não é crime. Né? Não, é bobagem. Né? Nada disso acontece. Eu quero que vocês pensem que o mito ele origina e o mito é fantástico. O mito não é algo ruim, pelo contrário, o mito ele exercita algo que nós temos de muito bacana, que é a nossa capacidade de imaginar e de fantasiar, né? Principalmente nesse momento de pandemia, imagina a gente sem fantasia, sem imaginação, sem arte, sem poesia, sem música, sem cultura, né? Como é que não seria muito pior esse momento em que a gente vive de isolamento, de distanciamento, se a gente não tivesse poesia, arte, cultura, imaginação e livros e filmes e séries e tanta coisa que podem nos fazer viajar, né? Eu lembro que quando eu era criança eu viajava pelos livros, eu ia conhecendo os lugares pelos livros, né? E aí eu falava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ir para tal lugar, quando eu quero viajar, eu quero conhecer a França, a Itália, quero conhecer tal lugar e tal. Né? Porque a gente imaginava, a nossa imaginação nos permitia viajar. Então o mito ele se baseia nisso, porque a gente é curioso. Todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, elas têm curiosidade. E aí a gente se pergunta, todo mundo, querendo ou não, a gente aprendeu a fazer pergunta em algum momento. Por mais que as pessoas não se perguntem,
e finjam e ignorem a realidade, a gente se pergunta o tempo todo o que é, de onde veio, para onde vai, como é que vai ser e tal. E os mitos usam dessa imaginação, da poesia, da inspiração, para dizer como é que as coisas se manifestam, como é que as coisas aparecem, né? Para quem lembra aí do Percy Jackson, né, lá no como é que o pai do Percy Jackson se manifestava para ele, né? Eram pequenos sinais, pequenos gestos que aconteciam pela água. Como é que Zeus se manifestava? Pelos raios, pelos trovões, etc. Né? Então, os mitos eles vão tentando explicar o que as coisas são, vão explicando como é que essas relações acontecem, e aí vão criando histórias usando a imaginação, a fantasia, para tentar explicar a realidade e a nossa relação com a realidade. A nossa relação com o sobrenatural, com o divino. E à medida que a gente vai acreditando nessas histórias, a gente vai criando religiões, de alguma maneira, né? Porque a gente até brinca, né? Por exemplo, os fãs de Star Wars seguem a religião Star Wars, né? A religião da força. Mas a gente precisa enxergar o seguinte: o mito não é pior que a filosofia. O mito é uma outra forma de dizer que é filosofia. Do mesmo jeito que o senso comum não é pior que a ciência. O senso comum são opiniões, né, que vão passando de geração em geração, e a gente vai vivendo daquele jeito. O que a gente precisa entender é que tanto o mito, quanto a opinião, quanto a crença, eles não podem embasar nossas escolhas, a realidade, né, como confrontação científica, racional e filosófica. A gente precisa entender por que a gente toma certas atitudes, por que a gente age de determinadas maneiras. A gente tem que tentar dar explicações racionais para as coisas, né? Porque não dá simplesmente para a gente ir empurrando com a barriga mediante mera opinião e crença. A gente precisa de algumas respostas de fato comprovadas para algumas coisas, né? Isso mesmo, Jake. A gente precisa de mais de um ponto de vista? Precisa, né? No sentido de não apenas para confrontar as opiniões, mas porque eu preciso validar algumas coisas. Então, quando eu tenho várias possibilidades, por que eu estou escolhendo uma ou outra? Né? Por que a gente faz dessa maneira e não de outra? Por que vocês acreditam naquilo que vocês acreditam? Né? Será que não existe o bem sem o mal? Será que é sempre essa realidade de bem contra o mal e de que o bem vence no final? Quem é que inventou essa dicotomia, né? Esse enfrentamento? Será que não tem um equilíbrio, uma outra possibilidade de a gente enxergar as coisas e tal, né? E aí, o que a gente convida vocês nas aulas de filosofia, assim como a filosofia ela surge justamente do momento de questionar o mito, de questionar a explicação fantasiosa, de questionar a crença e perguntar, gente, mas por quê? Por que a gente acredita nisso que a gente acredita? Por que a gente dá ouvidos para uma pessoa babaca, genocida, ignóbil, débil mental e etc. Né? Por que a gente dá tanto palanque para uma pessoa que é miliciano, né? E afinal de contas, muitas pessoas chamaram de mito e colocaram como presidente do Brasil. Né? O que levou as pessoas a acreditarem, tanto aqui, o PT e os partidos de esquerda e a esquerda brasileira e os comunistas eram comedores de criancinhas e que eram vilões que precisavam ser extirpados, extintos e etc. E que a gente precisava de um herói como o Moro ou de um mito, né, para salvar a população. Salvar de quê? Né? Porque o que a gente está vendo é a gente morrendo. Se não está morrendo de Covid, está morrendo de fome, morrendo de desemprego, morrendo no desespero, enquanto alguns estão banqueteando nessas brincadeiras todas. Né? Vocês já pararam para tentar entender o que algumas pessoas falam? Né? Porque tem hora que a gente perde até a paciência, perde a razão, e não dá para perder a paciência e a razão, porque a gente que acredita no mundo melhor,
e na vida com mais dignidade, a gente é insistente no sentido de tentar explicar para as pessoas algumas coisas. Mas é difícil quando o outro não quer te ouvir, não quer te dar atenção, porque o outro já está tão crente naquilo, está tão enraizada naquela resposta, que é mais fácil acreditar que a Terra é plana, que o coronavírus não existe e que a cloroquina cura, do que dar ouvido para quem é racional, para quem é cientista, para quem não é da igreja, né? Ou para quem é da igreja, mas é crítico, no sentido de, opa, tem alguma coisa errada, né? Então a gente precisa entender o que está acontecendo, refletir sobre o que está acontecendo. E não é aceitar qualquer resposta, qualquer explicação. Né? Parece piada, mas é bem isso mesmo. Né? Parece que a lógica bolsonarista vamos acabar com a pobreza porque a gente mata os pobres. A gente fica só quem é menos pobre e os pobres que restar vira trabalho quase escrava, porque aí não pode reclamar, não pode falar, não pode ir para a imprensa, não pode manifestar, não pode fazer nada. Né? Tem gente que... Por que vocês acham que ele foi eleito? É porque o PT era ruim e corrupto? Não, gente. Tem gente que acha que a corrupção acabou no Brasil. Tem gente que tem certeza que acabou a corrupção no Brasil. Mas no final das contas, o que elegeu o presidente foi uma equivalência. Foi gente que exatamente pensa como ele. Que é genocida, que é homofóbico, que é preconceituoso. Gente que acha que preto não tem que estar na escola, que pobre que não tem que estar na universidade, que as pessoas têm que ter os seus lugares. Gente que acha que é tudo mimimi, que não é preconceito, que não é homofobia, que não é feminicídio. Né? As pessoas de bem, as famílias de bem que elegeram essa pessoa, né? Ou seja, gente que pensa aí como ele, que acha que ele é um mito, que ele é um herói, que ele vai ser a solução para os problemas. E aí a gente pensa, que problema? Que solução? Que história? Que discurso é esse tão fantasioso, né? Que estabelece um mito como verdade. E aí o pior tipo de mito como o pior tipo de verdade, que é uma verdade de morte. Né? Tem mitos fantásticos, histórias fantásticas, e cada uma mais maluca do que a outra. Né? E aí, de repente, a gente vê uma história completamente maluca, genocida, carnificina, tomar vida porque as pessoas não conseguem parar para refletir sobre o que está acontecendo. É mais cômodo para muitas pessoas não pensarem no que está acontecendo. Né? O que eu estou pedindo para vocês fazerem de mito? Eu quero que vocês investiguem, e aí a gente vai perceber que, apesar das histórias serem diferentes, o que cada um está tentando é achar resposta para as mesmas perguntas. Né? Quais perguntas? Como é que a vida funciona? Como é que as coisas funcionam? O que é o bem? O que é o mal? O que é a liberdade? O que é a liberdade de escolha? Será que é ingenuidade? Será que as pessoas são boas? Por exemplo, a maçã. Lembram da maçã? Tem 3 histórias, ou mitos, ou explicações fantasiosas, ou metáforas, em que a maçã está presente, em que a gente pode pensar e refletir. Por exemplo, lá na Branca de Neve, né? A Branca de Neve, a madrasta. Eu adoro a Regina do Once Upon a Time, porque a Regina ela não é vilã, ela é só uma pessoa quebrada por dentro e toma atitudes ruins para a sua vida. Mas a história tradicional diz que a madrasta mandou matar a menininha porque ela não era porque ela queria ser a mais bela. E aí a menina não morre, vai para perder para a floresta, se perde na floresta, acha os anões, cresce com os anões. A rainha um dia descobre lá no espelho que responde que ela não é mais bela. Descobre que a Branca de Neve está viva e ela resolve ela mesma resolver o problema. Se ela quisesse resolver, ela matava a menina, né? Mas não, o que ela fez? Né? Ela deu uma maçãzinha para a menina. Aí a menina, ingênua, né? É uma vovó, uma velhinha, uma maçã tão bonita, não tem problema nisso. Ela vai com uma maçã, pô, cai dura, até um príncipe encantado acordá-la. Blá, 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 blá. Como se príncipe encantado fosse aparecer da noite pro dia para salvar todo mundo, né? Como se a gente precisasse de príncipe encantado para ser salvo, né, meninas? Primeira historinha. A maçã, a ingenuidade da Branca de Neve,
a ideia de que sabe, não tem pessoa ruim, a maldade não está aqui. Segunda historinha, tá lá Adão e Eva lá no paraíso, Deus deixou um recado para eles. Faça o que vocês quiserem, só não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que por acaso era uma macieira, uma maçã. Aí tá lá, não sei se Lilith que se vestiu de cobra, não sei se Satanás que se vestiu de cobra, apareceu lá e começou a conversar, uma cobra falante, né? Olha a imaginação, a cobra falante que vai falar com a Eva e convence Eva, não, bobagem, você acha que comer uma maçã vai te trazer problema? É só uma maçã. Né? Aí a Eva come a maçã, convence o Adão a comer, daqui a pouco os dois são expulsos do paraíso. Né? São expulsos por quê? Porque desobedeceram. Então a liberdade do homem cria o mal no mundo. Beleza. Outra historinha, lá na Ilíada. Né? A Ilíada conta a guerra de Troia. Né? Os gregos contra os troianos, porque a Helena, mulher do Menelau, foi raptada pelo príncipe de Troia. Né? Raptada não, ela fugiu com ele. Né? Eles escolheram ficar juntos e tal. Aí aparece lá Aquiles, aparece o cavalo de Troia. Todo mundo sabe como é que termina a história, né? Que a história terminou com os gregos vencendo a guerra e Troia sendo destruída, né? Porque os soldados foram colocados dentro do cavalo, que foi mandado de presente, o presente de grego, né? Que matou Troia. Mas como é que a história começa? A história começa com o rapto de Helena? Não. A história começa com Eris, a deusa da discórdia, que foi esquecida, né? Que não foi convidada para uma festa lá de casamento, e aí com raiva ela chega na festa. A discórdia é aquele negócio assim que aparece sem ninguém ver, gente. A discórdia tem quase uma capa da invisibilidade, é igualzinha a loucura, é igual a capa da invisibilidade do Harry Potter. A discórdia aparece e ninguém percebe. Tá todo mundo bem, conversando, rindo, do nada começa a xingar, voar cadeira, voar copo, o povo começa a brigar. Né? Ninguém sabe nem por que a briga começou, mas ela começou de algum jeito. Ou porque alguém achou que estava olhando torto, né? Igual o cara que eu falei que foi assassinado lá na Espanha. Né? Porque alguém cismou que ele estava filmando. E aí já veio pra porrada e matou. Né? Porque era uma bicha, o outro cismou que era uma bicha que estava filmando ele, então que tinha jeito de matar a bicha. Né? A discórdia aparece do nada. Então a discórdia apareceu na festa, e aí colocou lá na festa uma maçã de ouro e um bilhete, para a mais bela. Afrodite, Atena e Hera disputando o título. Começa quase uma guerra celestial. Os deuses não quiseram tomar partido e deram para a humanidade a responsabilidade de escolher qual das três deusas era mais bonita. Né? Quem escolheu Afrodite. Afrodite prometeu a mulher mais bela. E aí, lá alguns anos depois, o que acontece? Paris chega em Troia junto com o irmão, com o Heitor, e aí vai visitar Menelau. Menelau não está lá. E aí ele se apaixona pela Helena, e a Helena foge com ele. Pronto, era o presente que prometeu. A guerra começou por causa do quê? Por causa lá da maçãzinha de ouro, por uma disputa, né? Pela discórdia, né? Pelo mal. São três explicações fantasiosas e mitológicas para a gente pensar a origem do mal, a origem da guerra, a origem da liberdade, de direito de escolha. Para quem escolheu lá qual era das três deusas, ele simplesmente escolheu e pensou no que era melhor para ele. Uma prometeu vitória na guerra, a outra prometeu fortuna e glória, a outra prometeu uma mulher bonita. Ele escolheu a mulher bonita e com isso teve uma consequência. A Branca de Neve resolveu acreditar na velhinha e comeu a maçã e caiu dura. A Eva acreditou na serpente, comeu a maçã e foi expulsa do paraíso. São três histórias diferentes que, de alguma maneira ou de outra, estão falando de que estão falando das escolhas que a gente faz, estão falando da liberdade e do mal, que o mal está associado às nossas escolhas. Não é que existe o mal, a gente que escolhe errado, ou a gente escolhe até sem saber mesmo, e aí, quando a gente vê, já dá merda. Mitos são tentativas de responder às coisas. E os mitos são muito criativos, né, gente? Tem hora que o mito é criatividade pura. É imaginação pura. Eu adoro ficção científica, eu adoro esse tipo de literatura fantasiosa, né?
Inclusive, a gente vai fazer um segundo trabalho, né, sobre isso. Vocês já estão lendo alguns livros, não estão? Pois é. Então, só para vocês colocarem na agenda de vocês, deixa eu puxar aqui a minha agenda. Nós estamos com a Agricultura 1A. Agricultura 1A. A apresentação de vocês, o debate de vocês vai ser na sexta-feira, dia 23 de julho. Tá? Às 10h10 da manhã. Vai ser na aula da professora Mariado, dia 23 de julho. Lembrando, os grupos foram divididos, cada grupo tem que ler um texto, e aí vocês têm que gravar um podcast apresentando aquele livro, um roteiro, respondendo algumas perguntas. Outro grupo vai receber esse podcast, vai ouvir, vai elaborar algumas perguntas que os grupos vão responder, então, no dia 23 de julho. Então, lembrando, vocês têm 15 pontos nesse trabalho, a parte do trabalho é podcast, a outra parte da nota é no debate do dia 23. Ainda tem o trabalho dos mitos, que vale 15 pontos, né? Dá 30. E aí, assim, quem mandou videozinho de apresentação, quem fez as perguntinhas que eu coloquei lá no AVA, né? Acaba ficando com crédito, né? Para tentar a gente fechar os 30 pontos, tá bem? E se alguém não fizer nem a leitura, nem o podcast, nem participar do debate, não fizer o trabalho dos mitos, não adianta acreditar que vai acontecer um milagre, que Deus vai aparecer aqui e falar com o professor que tem que dar nota, que não é assim que funciona, né? Sobre esse trabalho, são livros muito bacanas. E todos eles se encontram no conceito de distopia. O que é utopia? A utopia é aquele lugar, daquele mundo perfeito de igualdade, todas as pessoas vivem iguais, onde todo mundo tem trabalho, ninguém tem fome, todo mundo vive dignamente, com saúde e etc. Todo mundo é feliz, todo mundo vive dignamente, ainda que alguns tenham mais que outros, né? E a distopia é exatamente o contrário disso, né? Aquele achava que a gente era futuro distópico. Quando a gente falava de futuro distópico, me lembra cinema, me lembra ficção científica, né? A Mariá que separou, tá? Tem que, inclusive, participar das aulas da Mariá. Foi ela que fez a divisão. Tá? Quem não assistiu às aulas da Mariá, corre lá para Mariá, para as aulas de língua portuguesa e literatura, tá bom? Foi ela que fez as divisões dos grupos. Então, eu vou até depois pegar com ela as divisões, mas as divisões foram feitas por ela, os livros já foram indicados e tudo lá pela Mariá, tá bom? E aí, gente, deem uma olhada. Quem não tá perdido aí, aparece. Se por acaso não apareceu na aula da Mariá, aparece lá na aula da Mariá e veja quais os livros são. Deixa eu só lembrar aqui quais são os livros. Espera aí. Para vocês não ficarem de fora. Lembrando que são 15 pontos nas duas disciplinas. Tá? Vamos lá. Laranja Mecânica, Admirável Mundo Novo, 1984, O Conto da Aia, Fahrenheit 451, O Planeta dos Macacos e O Homem do Castelo Alto. Tá? São esses os livros indicados. Tá? E aí as divisões ficaram lá na aula da Mariá, porque aí eu não peguei a cópia, eu não copiei, tá bom? Dá uma olhadinha lá na pasta, lá no AVA de Língua Portuguesa e Literatura, se alguém tiver com dúvida, tá? Então, voltando. Essas narrativas são narrativas distópicas. O que é essa distopia? A distopia, antigamente, era um conceito que a gente pensava para um futuro muito desigual, muito desumano, em que é muito injusto, né? Quase o fim do mundo. E mais ou menos assim, a gente lia esses livros há algum tempo atrás e pensava, não é possível. Aí a gente olha para o mundo hoje, um mundo pandêmico, né?
A gente falava assim, gente, parecia que era coisa de cinema. A pandemia, o mundo inteiro parar, todo mundo ficar isolado, um vírus, né? Parar o mundo, parar tudo. A gente está tendo aula desse jeito. Parecia coisa de cinema e de literatura. E essa é a realidade. Então, gente, assim, a poesia, a literatura, o mito, o discurso, ele se confunde com a realidade. É uma forma de explicar a realidade. E aí, não é porque ela é pior ou melhor que a forma racional. Aliás, a racionalidade usa da imaginação, às vezes, e é muito mais racional quando ela usa metáforas e imagens e figuras, né, e poesia para tentar dizer o que as coisas são. O que é preciso a gente tomar cuidado é, para algumas pessoas, o mito e a poesia são fuga da realidade. E às vezes fugir da realidade é mais fácil do que encarar, né? Principalmente quando a realidade dói. Né? Então é muito mais cômodo a gente não pensar nos problemas, a gente pensar naquilo que me agrada, a gente pensar egoístamente. Né? Então, o que eu convido vocês? Eu convido vocês a partir desses mitos, refletirem sobre a importância da gente falar de heróis, da gente falar de mitos, da gente falar de tragédia, da gente falar de vilões, da gente falar de alguns conceitos que aparecem muito em filmes, em literatura, em anime, mangá e etc., muito atuais. E a partir deles a gente pensar, olha, é preciso encarar a vida e enxergar o que está acontecendo. E se a gente defende a vida, e se a gente defende coisas boas, a gente precisa criticar e entender algumas coisas. Né? Porque eu posso ter a minha opinião e eu preciso respeitar a opinião do outro, sem problema. Agora, eu preciso que as pessoas saibam defender as opiniões e justificar por que elas escolhem, por que elas têm essas opiniões. Né? Não dá, por exemplo, no Brasil, para a gente ficar em cima do muro vendo o que está acontecendo. Então, se tiver que escolher entre o Bolsonaro e o capeta, eu vou abraçar o capeta feliz da vida. Né? Independente de qual cara o capeta vai aparecer. Porque, afinal de contas, para mim, qualquer coisa é menos pior do que o capeta do Bolsonaro. Né? Apesar de muita gente achar que ele é um mito. E sequer se colocar à disposição de conversar sobre. Tá? Vamos entender os discursos. Vamos avaliar os discursos. E vamos começar, então, a fazer uma transição entre mito, fantasia, opinião, crença e um conhecimento científico verdadeiro racional. Tá? Esse é o convite que eu estou fazendo para vocês. Para a gente começar a racionalizar a nossa realidade. A perguntar mesmo. E aí, assim, não tem problema nenhum a gente fantasiar e gostar da fantasia e do mito, que isso é bacana. O que não dá é para a gente simplesmente apoiar as nossas decisões, as nossas escolhas em explicações religiosos, mítico-fantasiosas. Tá? É isso, tá, gente? Espero que vocês tenham uma boa semana. Façam os trabalhos. Quem ainda não fez trabalho de mito, corre atrás dos grupos, corre atrás de fazer a pesquisa e manda. Quem ainda não leu o livro, vai lá no AVA da professora Mariá, né? Identifica os livros, as obras, as orientações, né? Porque vocês têm debate, então, no dia 23 de julho, essa turma. Tá bom? Alguma dúvida? Gente, beijo, obrigado. Boa semana para vocês, então.